Fala, tropa! Seguinte, o Shinichiro Watanabe deu 3 palestras no Anime Friends e uma entrevista. A primeira palestra ele comentou como foi o começo de carreira e comentou um pouquinho ali do trabalho dele em cada anime e fez inclusive fofoca sobre esse estúdio e a produção. A segunda, ele abriu perguntas para o público. Esse eu acabei descartando durante o evento porque basicamente o pessoal perguntou a mesma coisa que ele já tinha respondido na primeira palestra. E a terceira palestra ia ser muito da hora. Ele falou da produção de Lazarus, que é esse anime dele que acabou recentemente, e ele ia passar o primeiro episódio dublado e ia comentar coisas que ele pensou, coisas que ele fez, coisas que ele teve dificuldade. Só que na hora o pessoal, sei lá porquê, não baixou o anime, tentou rotear ele, sabe, passar no stream ao vivo com a internet lá sendo horrível. A parada travou em 30 segundos, então essa parte eu também descartei. Então aqui o que vocês vão ver é a primeira palestra sobre o início de carreira dele, a terceira palestra, pelo menos metade dela, sobre a criação de Lazarus, e a parte da coletiva de imprensa. Porque, por incrível que pareça, o pessoal fez bastante perguntas interessantes, tá? E não tinha motivo de eu gravar mesmo a segunda palestra, porque ia ficar só repetitivo. Como eles não passaram o episódio de Lazarus, ele abriu novamente pergunta para o público, e a primeira pergunta foi: como é que você começou a carreira e se eu posso te mostrar um desenho? Então também descartei essa parte daí, tá? O vídeo ficou grande pra caramba, mas é bem interessante aí sobre a criação de anime. E como tem várias cenas aqui de filme, música, coisa que tem direito autoral, se YouTube implicar, eu vou ter que mutar. Agora, se ele só me desmonetizar, deixa desmonetizado mesmo e tá tudo bem. Falou! Seja bem-vindo ao nosso Auditório Ultra. 来てくださりありがとうございます。Muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui conosco. 本日は来てくださり本当にありがとうございます。もう本当に来てくださってもう皆さん歓喜してると思います。Meu nome é Shinichiro Watanabe. E a gente vai bater um papo hoje, né? Que ele vai contar pra gente um pouco da trajetória dele. Então, gostaria que ele começasse aí, né? Explicando lá do passado como é que começou essa carreira dele. 今日は渡辺さんとお話しすると思いますが、では本日のメニューの、幼少期の頃からのお話お願いいたします。プレゼンテーションが3回あるということなので、今日、明日、明後日の3回やります。Então, como vocês devem saber, teremos uma apresentação não só hoje, teremos hoje, amanhã e domingo, né? で、今日のプレゼンは前菜みたいなもので。Hoje é só o prelúdio da apresentação total. Caramba! 自分がアニメ監督になるまでの子供の頃から、監督になるまでの話をしたいと思います。 Então hoje vai ser a trajetória desde que era criancinha, de que eu era criancinha, até eu me tornar um diretor. 最初に、自分の自己紹介ビデオがあるので、それを見てもらおうと思います。自分の監督作品が、いろいろ入っています。 Então hoje primeiro eu vou mostrar aqui um vídeo de introdução mostrando as minhas obras. ちょっと僕たちここに座ってると邪魔ですかね。 Será que atrapalha a gente ficar aqui na frente, gente? どけた方がいいかな。 大丈夫だそうです。 Eu posso nem monetizar, mas não cai não. Tem uma do Tomino que eu tive que comprar pedaço. É tranquilo.
どうですか、感想は。 E aí, pessoal, gostaram? Muito! すごい良かったです。こんな風にたくさんの作品を僕は監督してきましたけど、Tem muitas obras, como vocês viram, que eu fui diretor, né? 今日はちょっとその監督になる前の話からしたいと思います。 Então hoje eu irei falar sobre essa trajetória, desde criancinha até eu me tornar um diretor. 質問ありますか？ Tem uma pergunta até aqui? Por enquanto, não. まだ大丈夫だそうです。 OK。 Beleza. 自分は日本の京都府で生まれました。 Eu nasci na província de Kyoto, lá no Japão. 京都っていうとすごいエレガントな街を皆さん想像すると思うんですけど、 Eu imagino que quando eu falo de Kyoto, eu imagino que vocês pensam na cabeça de vocês uma cidade bem elegante, não é? そんないいとこではなくてものすごい田舎の山の中で生まれました。 Porém, eu não morei nesse parte elegante, eu morei lá no meio das montanhas. Midori? Amigo, amigo. Kawaii! Bonitinho, né, gente? こんな風なものすごい山の中で育ちました。 Então eu cresci nesse lugar aqui, no meio das montanhas. そうですね、周りにね、何もないんですよ、本当に。店もないし、バスも走ってないし、路線バスもね。 Então não tinha nada, gente. Não tinha uma loja, ônibus passando aqui. こういう、何も文化がない町で育ちました。村だよね。 Então eu cresci na cidade que realmente não tinha nada. その頃僕が大好きだった作品はこの天才バカボン、ジーニアスバカボン、このアニメが大好きでした。 Então quando eu era bem criancinha naquela época, um dos animes que eu mais gostava é esse aqui, o Tensai Bakabon, The Genius Bakabon. このアニメがどんなものかブラジルの人は知らないと思うんですけど、 Então eu acho que o pessoal aqui do Brasil, vocês não devem conhecer essa obra, né? すごいクレイジーなコメディーです。 É uma comédia bem doida. これが僕はとても好きで、それが後に僕の作るスペースダンディの時に生かされていると思います。 Então eu gostava tanto dele que eu usei a experiência de ter assistido ele para criar o Space Dandy no futuro. そしてだんだん小学校の高学年ぐらいになりました。 Aí fui crescendo e estou aqui, eu no meu equivalente ao nosso sexto, sétimo ano aqui no Brasil. この頃僕が大好きだったのはブルース・リーです。 E nessa época eu adorava o Bruce Lee. 当時日本でね、このブルース・リーは大流行したんです。 Nessa época, o Bruce Lee era muito famoso lá no Japão. 日本ではみんな小学生の男の子たちはみんなブルース・リーの真似をしていました。 Então, na minha época do ensino fundamental, todos os meninos da minha idade, todo mundo ficava imaginando ser o Bruce Lee. 僕も自分でヌンチャクを作って振り回してました。 E eu também fiz meu próprio nunchaku e ficava brincando. でもヌンチャクってすごい扱いが難しくて、 Mas o nunchaku ele é muito difícil de usar, né? バンバン体に当たって大怪我してました。 E ficava batendo ele no meu corpo e fiz muitos machucados por causa disso. 子供の頃は本当にかっこいいアクションスターとして好き
きだっただけなんですけど、 Quando eu era criança, eu gostava dele só porque ele era um ator de ação muito famoso e bem da hora. 大人になって彼はすごく深い哲学を持っていることに気がつきました。 Aí quando eu me tornei adulto, eu descobri que ele tinha uma filosofia muito profunda por dentro dele. その哲学については僕のカウボーイビバップの中で出てきますので、ぜひ見てみてください。 Aí, essa filosofia está dentro do Cowboy Bebop. Então quem já assistiu ou quem não assistiu, é só ver lá que vai estar tudo lá dentro. その後僕が好きになったのはこのルパン三世、ルパン・ザ・サードというアニメです。 E outra obra que eu comecei a gostar posteriormente é esse aqui, o Lupin Sansei, Lupin the Third. このアニメに本当に僕すごく影響を受けました。 Fui muito influenciado por essa obra. アニメの影響を受けたアニメを1本だけ言えと言われたらこれだと思います。 Se perguntarem qual anime que me influenciou, um anime, se for para escolher, que me influenciou na vida, eu vou responder Lupin Sansei. これがどんなアニメか、ブラジルでは知られてないかもしれないので少しオープニングだけ見てみましょうか。 Então, eu acho que vocês aqui do Brasil não conhecem o Lupin Sansei muito bem. Então vamos passar aqui a opening do Lupin Sansei. Agora deu. Oi. なんか止まっちゃいました。 E deu uma parada aí, calma lá. O gênero de ação, a gente viu Bruce Lee agora no Lupin. O gênero de ação foi o que ele mais foi impactado nessa época? その時代で、彼女に質問ですけど、今ブルース・リーとか見て、そのアクションのジャンルがその頃に渡辺さんに一番影響を流したジャンルですか？そうですね、やっぱり子供の時はそういうアクションが大好きでしたし、このルパン三世のあと独特の大人っぽい感じも、まあ子供だったんですけどすごく憧れて大人っぽい感じに憧れましたね。 Então, nessa época foi a gênero de ação e a gente viu agora no Lupin Sansei, né? Ele tinha um ar mais de adulto, assim. Então, essa ar de adulto junto com a ação, os dois mesclaram e foi uma coisa que me deu muita influência nessa época. あとこのルパン三世を見て、でっかいバイクに乗っている女性が好きになりました。 Nessa época, por causa do Lupin Sansei, eu comecei a amar mulheres em cima de grandes motos. 自分の一番新しい作品ラザロでもやっぱり女性がでっかいバイクに乗ってます。 Na minha última obra, o Lazarus, né, essa última que teve, tem personagens femininas em grandes motos. 多分この作品の影響だと思います。 Provavelmente foi por causa dessa obra. あとこのオープニングの感じもちょっと影響を受けたと思います。 E aprendi muito nessa opening que a gente acabou de ver agora.
画面が真っ赤になったり真っ青になったり、a opening ficando tudo vermelho, tudo azul, sabe? そういうのも強い影響を僕は受けたと思います。 Fui bastante influenciado por esse tipo de arte. OK? Voltou. Ele já prestava atenção nesses detalhes nessa época de cores, música, movimentos? ルパン三世のオープニングに関してなんですけど、子供の頃にはもう気づいてたんですか、その色とか動きとかに関しては。いや、そういう細かいことは分かってなくて、単に好きだっただけです。 Quando era criança, não, eu só gostava mesmo, porque era legal. あとね、中学生頃になっていろんなアメリカ映画を見るようになりました。 Aí lá pro equivalente ao nosso sétimo ao nono ano, eu comecei a assistir muitas obras hollywoodianas. 例えばこんな映画が好きでした。 Por exemplo, esse aqui, né? O Poderoso Chefão. そしてね、普段僕が喋るときにこんなポーズをとって喋るようになりました。 E geralmente quando eu converso, eu faço essa pose quando converso. おはよう、ボンジュアとか、ボアタールジとか、このポーズは一体何なのかとみんなが不思議がっていました。 Então, muitas pessoas começaram a perguntar: "Oh, por que você faz essa pose?" このロバート・デ・ニーロの真似をしてたんですね。 Eu fazia essa pose do grande ator desta obra aqui. というぐらい、大好きでした。このロバート・デ・ニーロのゴッドファーザーパート2ですね。 Então, nessa parte aqui do Poderoso Chefão parte 2, é uma cena que eu gosto muito. Na verdade, esse filme eu gosto muito, né? E essa pose do Roberto De Niro é uma das coisas que eu gosto de fazer bastante. あれ戻っちゃうけど大丈夫ね。 嫌われてます。 Fala pra ele que às vezes demora um pouquinho, porque como tá online, então pra não sair apertando, né? ちょっと一回押して、ちょっと止まった方が、なんでだろう、戻ったなんか戻ってます。あ、行っちゃった。行き過ぎた。このダーティーハリーという映画のクリント・イーストウッドも大好きでした。 Então, tem esse filme Dirty Harry, que tem o ator Clint Eastwood, né? Eu também gosto muito dele. すごく中学生の頃に影響を受けました。 E quando eu estava nesse período do sétimo, nono ano, eu sofri muita influência dele. この映画はね、僕の作品にもすごく影響を与えてるんで、まだ見たことない人がいたらぜひ見てみてください。 Então, como eu coloco muita referência, assim, fui muito influenciado pelos filmes do Clint Eastwood, quem ainda não assistiu, super recomendo assistir esse filme. あとね、中学生ぐらいになるととても音楽が好きになりました。 Aí na época desse do sétimo ao nono ano, eu comecei a gostar muito de música. 日本で、イエローマジックオーケストラというグループがあるんですけど、 No Japão tem um grupo chamado Yellow Music Orchestra. 龍一坂本とかが所属していたグループなんですけど、龍一坂本 É um grupo onde um cantor famoso, Ryuichi Sakamoto, fazia parte. その彼らが最初コマーシャルに出てたんですね。 Então, primeiro eles participavam de comerciais de TV.
こういう感じで CM に出てきまして、僕はすごいこのイエローマジックオーケストラに影響を受けました。 Então, vendo eles, o Yellow Magic Orchestra, nesse propaganda em específico, comecei a gostar muito deles e até virei fã. もちろん彼らはミュージシャンなんですけども、 Eles são músicos, claro, でも僕の作品に一番影響を与えたと言ったら多分このイエローマジックオーケストラだ mas と se 思います。 perguntarem o que foi a maior influência da música, vai ser esse Yellow Magic Orchestra. で、聞いたことがない人はぜひ聞いてみてほしいです。 E quem nunca ouviu, recomendo vocês ouvirem. あとこのメンバーの龍一坂本はブラジル音楽もやってますんで、ぜひ聴いてみてください。 Dos membros desse Ryuichi Sakamoto, ele adora músicas brasileiras também, hein, gente? Lá deu pra ver em Lázaros a paixão dele pelo Brasil, né? Por conta do Axel ser brasileiro. Não deu pra ouvir. Em Lázaros, né, o Axel, que é o personagem principal, ele é brasileiro, então deu pra ver a paixão dele pelo Brasil. ラザロでアクセルという主人公の方、ブラジルの方だと思いますけど、それで多分ブラジル好きだなって気づいております。いや、その通りです。ラザロでは主人公の名前がアクセル・ジルベルトと言いまして、ジルベルトはもちろんブラジルの名前です。 Então o Axel Gilberto, né, principal do Lazarus, ele é realmente brasileiro. Como vocês viram, né, Gilberto. 他の質問ありますか？ Mais alguma coisa? Pode continuar por enquanto. これはね、僕は高校生ぐらいの時の写真です。 Isso aqui é a foto de quando eu estava lá no ensino médio. 高校生になって、さて自分はどういう仕事をしようか、どういう仕事に就こうかと考えました。悩みました。 Então, chegando lá no ensino médio, chega aquela época, né, e comecei a pensar com o que eu vou trabalhar, em que tipo de trabalho eu vou participar. そして、実写映画の監督になるか、アニメの監督になるか、とても悩みました。 Então eu fiquei num pêndulo, assim, numa balança, se eu vou participar de animação ou coisa mais live action. その時に一本のアニメの映画を見ました。 E foi aí que eu assisti, tem um filme que eu assisti nessa época. Então vamos ver a abertura desse filme.
えやつら2ビューティフルドリーマーのオープニングシーンです。 Esse é o começo do filme Urusei Yatsura 2. 僕はこの映画のオープニングシーンだけを見て、もうこれはすごい映画だと思いました。 Só de ter assistido essa parte, o começo do filme, eu percebi: esse filme é bom. そしてもうアニメの監督になることに決めました。 E aí que eu decidi, vou virar diretor de anime. だからこの映画を見なかったらアニメ監督になってなかったかもしれません。 Então eu posso afirmar que se eu não tivesse assistido esse filme, eu não me tornaria um diretor de anime. そういうすごい重要な映画なので、ぜひ、皆さん見る機会がチャンスがあったら見てみてほしいと思ってます。 Como ele foi muito importante na minha vida, então se vocês tiverem a oportunidade de assistir esse filme, assistam. そして、とうとうアニメの監督になることを決意したんですけども、時間はあとどれぐらいありますか？ E aí eu decidi virar diretor de anime. Deixa eu. Quanto tempo falta? Ah, tô só de segundos. 質問ありますか？ Tem perguntas? Ele disse que foi a partir daí que ele decidiu virar diretor de anime. Qual que foi o próximo passo? Continuar consumindo coisas tanto orientais quanto ocidentais e realmente começar a prestar atenção em todas as partes que compõem a obra? Ou ele foi estudar em relação a isso? うるせえやつらで、ここからアニメディレクターさんになろうってなったと思いますけど、その後に何をしだしましたか？アニメをもっと見たり、映画とかいろいろ西洋のアニメとか映画とかを見たりしたのか、それとも勉強しだしたのか。その前からたくさんの映画を見て勉強しました。 Antes disso, eu comecei a assistir muitos filmes já. やっぱり監督になる一番の近道は映画をたくさん見ることだと思います。 Então, para mim, o caminho mais perto para se tornar diretor é assistindo vários filmes. もしこの中に自分でも監督になりたいという人がいたら、一つアドバイスがあります。 Então, se dentro de vocês tiver alguém que quer se tornar diretor de filmes, すごくいい、面白いと思った映画を何度も何度も繰り返してみるんです。 aí uma dica é: se tem algum filme que vocês gostam muito, que vocês acham divertido, assista e reassista e assista várias vezes. そのことによってだんだんこの映画がどういう構造になっているのか、その仕組みが分かってくるんですね。 Assistindo várias vezes o mesmo filme, vocês vão começar a perceber como que fez aqui, o que fez em cada parte. Vocês vão começar a prestar atenção muito mais nessas partes. そうやって僕もたくさんの映画を何度も何度も同じ映画を見て研究しました。 E com isso, eu também fiz isso. Eu comecei a assistir e assistir e assistir várias vezes os mesmos filmes para aprender tudo sobre eles. E qual que foi o maior desafio no início dessa carreira? アニメ監督とかになるにあたって、最初は一番何が難しかったですか？大変だったこととかあれば。やっぱりね、大変。アニメの世界に入ったら仕事が忙しくてなかなか家に帰れなくて大変でした。 O ponto que deu mais trabalho foi o que era tanto trabalho que não dava para voltar para casa. 例えば僕がアニメの世界に初めて入った作品がこの作品なんですけど、 Então, quando eu entrei nessa ramo de animes, a primeira obra que eu participei foi esse aqui. もう本当に忙しくて忙しくて。 Todo dia muito trabalho. これもその頃僕が、制作として作った仕事です。 Esse anime também eu participei de alguns episódios, né? City Hunter. ディレクターとかではありません。 Mas não fui o diretor. 制作進行、プロダクションマネージャーって言いまして、 Ele virou o manager de produção desse anime.
車を運転したり物を運んだりする仕事です。 Era o trabalho de dirigir o carro e levar coisa para lá e para cá. でここでそういう長い修行時代を経まして初めて自分で監督をすることになったのがマクロスプラス。 E depois de fazer todo esse processo arduoso, chegou a minha primeira obra como diretor, Macros. 質問はありますか？ Tem alguma pergunta aí? A gente vê que tem várias referências de obras distópicas que ele consumiu e nessas primeiras que ele trabalhou. Isso influenciou o resto da carreira? 渡辺さんの作品ってそういう廃墟とかを扱うことが多いんですけど、その初めの頃は廃墟とか、街が崩れたりしてるとか、廃墟崩れたり街が崩れたりしてる作品が多いと思いますけど、それ、最初の作品たちもありますが、後の作品にもそれは影響されてますか？もちろん影響されてます。 Sim, foi bastante influenciado. Isso foi uma grande influência. マクロスあれ聞いてる Sumiu. 接触が悪いと思うんで、あーコードの接触を差し直してみてください。 Acho que está como fala? Quando o fio não está plugado direito. Aí se puder tirar e colocar de novo para ver se dá certinho, o pessoal aí. Mau contato. マクロスプラスの時の思い出を一言で言いますと、 Então, se eu for falar uma coisa sobre a época de quando eu fiz o Macros, すごいたくさんのクレイジーなスタッフが多くて大変でした作るのが。 foi muito trabalhoso porque o staff todo era bando de doido. もうねクレイジーな人ばっかりで、もうちょっとね、私が一番まともな人間でした。 Era tudo doido, então eu era o mais normal de lá. それで、やっとそうですね、この作品はあと川森昌司さん、マクロスの生みの親の川森昌司さんと共同の監督です。 Ah, então essa obra não fui só eu como diretor, foi junto do criador do próprio Macros. Nós dois juntos fizemos essa obra. それで、やっぱり共同監督なんで監督2人いるんで、やっぱり全く自由にはやれなかった。 Como eram dois diretores, era muito difícil porque não dava para fazer aquilo que eu realmente quis fazer. それでようやく全て自由に作ることができたのがこのカーボーイビバップです。 Aí quando eu fiz a minha primeira obra sozinho mesmo foi o Cowboy Bebop. カーボーイビバップのちょっとあまり知られてない話をします。 Então vou falar, ó, fofoca da época do Cowboy Bebop, pessoal. Eita! これはもともとプラモデルのメーカーがスポンサーでした。 Um dos nossos patrocinadores eram pessoas que faziam aqueles pramodelo que são brinquedos, sabe pequenininho, de arma, essas coisas, de plástico. だからプラモデルを売るためのアニメだったんですね。 No começo, o Cowboy Bebop foi feito para poder vender esses brinquedos. で、プラモデルが売れさえすれば内容は何でもいいと言われました。 Então, pessoal, os nossos patrocinadores falaram: se der para vender brinquedo, faz o que você quiser. そしておそらくスポンサーはスター・ウォーズみたいな作品をイメージしていたと思います。 O que eu acho é que os patrocinadores pensaram que eu ia fazer uma obra como se fosse um Star Wars. でも僕はそういうふうにしなくて、もう1話からギャングは出てくるわ、ドラッグは出てくるわでもう全然スター・ウォーズと似ても似つかない作品になってしました。 Mas desde o primeiro episódio eu fiz o que eu queria. Como vocês devem ter visto, né? Já tinha gangues, drogas e afins. Muito diferente do que o Star Wars é. そしたらね、スポンサーが怒ってしまいまして、 Aí o patrocinador brigou comigo. 第4話まで見てスポンサーが降りてしまいました。
Aí os patrocinadores assistiram até o quarto episódio e depois cortaram laços. そこでもう一度大ピンチになってあわや制作中止になりそうなとこでした。 Aí depois disso, foi muito difícil, né? Perdemos o patrocinador e quase que foi cancelado. そこで、ビデオメーカーが引き取ってくれてこの企画をそれで作り続けることができた。 Mas depois veio outro patrocinador de criação de vídeo e consegui terminá-lo. あの時だからビデオメーカーが引き取ってくれなかったらこのカウボーイビバップも制作中止になって終わってたかもしれません。 Então, se não fosse essa segunda patrocinadora, o Cowboy Bebop não tivesse saído, hein, gente? まあこれもだからいろんな運命だと思ってます。 Então, acho que isso é destino, né? E quando que ele percebeu que o Cowboy Bebop ficou tão famoso? いつに、カウボーイビバップが爆発的にヒットしたと気づきましたか？作ってる最中に人気が出てきたらしくて、映画版のオファーが来たんでこれは本当に人気があるんだなっていうことに気がつきました。 Então, quando eu estava fazendo a produção do anime, deu para perceber que ele estava ficando famoso porque veio uma oferta para fazer um filme do Cowboy Bebop. Aí me toquei, esse anime fez sucesso. なんていうの、あとこの頃は海外で自分の作品が受け入れられるとは、夢にも思ってませんでした。 Nessa época, eu nem sonhava que minhas obras iam ficar tão famosas fora do Japão. で海外で人気があるって話を聞いてもきっと嘘に違いない騙されてるんじゃないかと思ってます。 Então, quando as pessoas falavam, não, o Cowboy Bebop está famoso lá fora, eu achava que era tudo mentira. それで海外のコンベンションドイツのコンベンションとかアメリカのコンベンションとかに行ってみてようやくたくさんの人がビバップを見てくれてることに気がつきました。 Aí só percebi que ele estava realmente famoso fora quando eu fui em convenções na Alemanha, nos Estados Unidos e vi que tinham muitos fãs. それはね本当にとても嬉しい気持ちでした。 Então nessa época eu fiquei muito feliz por causa disso. Eu ia perguntar também assim, Cowboy Bebop ele tem muitas referências do que ele consumiu no passado, como o western, né? Ficção científica e muita música, né? Que a gente tem no jazz. Como é que foi conciliar todas essas influências para que elas não se perdessem e não atrapalhassem a história? カウボーイビバップ制作にあたりいろんな影響を子供の頃からずっと影響を受けたもの音楽、ジャズとかアクションのシーンとかいろいろな映画影響を受けて取り組んだと思いますけどその制作にあたりそれら全てを混ぜるストーリーの邪魔せず混ぜるのにはどうやってやりましたか？いろんな影響を受けたと思いますけどその影響を受けたものをミックスする音楽やらアクションのシーンやら全部をミックスしてさらにストーリーを進めさせるために必要だったじゃないですか。そのストーリー進行に邪魔しない程度でどうやって混ぜしましたか？やっぱりでもその物語の方が大事なんでこういうストーリーをやりたいっていうの先にありましてその中で例えば今まで流してきたような映画の影響とかをところどころに入れている。 Então, o principal realmente é a história, né? Não pode deixar a história parada. Então, eu pensava em colocar essas referências que eu tive dentro dessa parte da história mesmo. Essa parte fica bom colocar isso, essa parte é melhor colocar isso de música, para não atrapalhar nada. はい。その後この
Ah, tá. Depois eu participei deste filme curtinho, né, short filme do Animatrix. これはマトリックスの監督のモシャウスキーブラザーズが、カウボーイビバップのファンでぜひやってほしいというオファーでした。 Então essa foi uma oferta do próprio diretor do Matrix. Ele veio, ele era um grande fã do Cowboy Bebop e me pediu para fazer um anime sobre isso. でもここでたくさんのことを学びました。 Mas nessa época aprendi muita coisa. 例えば Por exemplo, ハリウッドではすごいあなたの作品を尊重すると、あなたのクリエイティビティを全て尊重するから自由に作ってくれというようなことを言います。 a primeira coisa foi que em Hollywood o pessoal falou para mim: eu vou respeitar a sua imaginação, faz o que você quer. でもそれは、ハローぐらいの意味です。ハローぐらいの意味しかありません。 Oh, mas isso tinha significado de quase nada mesmo. なんでハリウッドではすごい物事を大げさに言うんですね。 Oh, mas então eu fiquei falando lá pro pessoal do Hollywood o que eu queria fazer e tudo. だから決してハリウッドの言うことを信じるなという教訓を得ました。 Então aprendi para não acreditar no que o pessoal do Hollywood fala. そしてその次にこのサムライチャンプルーを作りました。 Depois resolvi fazer aqui o Samurai Champloo. この作品この作品はハリウッド関係ないんで自由に作ることができました。 Essa obra não tinha nada a ver com Hollywood, então eu consegui fazer o que eu queria mesmo. 僕は昔から日本の時代劇チャンバラ侍っていうのがとても好きだったんですね。 Então, eu gostava desde criança obras que retratavam samurais, essa história do Japão, né? だから自分でも侍ものをやりたいと思いました。 Então eu realmente pensava, eu quero fazer uma obra de samurai algum dia. でも世の中にはすごいたくさんの侍ものがあって新しいものを作るのはそれと同じようなものを作っても意味がないと思いました。 Então, como vocês devem saber, existem muitas obras sobre samurai a rodo por aí. Então não fazia sentido eu querer fazer alguma coisa que já tem, que já existe. それで侍とは一番相性もないものをミックスすることにしました。 Então eu decidi juntar aquilo que é mais longe do samurai. それがヒップホップです。 Isso foi o hip hop. で侍とヒップホップを混ぜて作品を作ると言ったらプロデューサーはいやちょっとお前何を言ってるかわからないと言いました。 Então eu falei pro produtor, eu quero fazer uma obra assim que mistura samurai com hip hop. O produtor olhou pra mim com uma cara de, mano, não vai dar certo isso. Tá doido? 正気かって言われました。 Tá bem da cabeça, meu filho? でも作ってみたらみんな納得してくれていい作品ができたと思ってます。 Mas aí eu fiz a minha obra, né? Fiz o que eu quis fazer, aí todo mundo percebeu que é uma obra muito legal. あとプラモデル屋も絡んでないんで、そこで揉めることもなくてよかったです。 Aí não tinha patrocinador de brinquedo, então foi super tranquilo. 質問ありますか？ Tem uma pergunta? Eu ia perguntar como é que ele conheceu o hip hop para fazer essa junção, né? Você teve assim, qual artista de hip hop foi principal na influência para ele trazer isso dentro da obra? Samurai Champloo 制作にあたり、ヒップホップの影響を受けたと言いましたけど、そのヒップホップの影響でどこから知りましたか？または、一番影響を受けたアーティストさんとか誰ですか？ヒップホップはもちろんこのアニメを作るずっと前から好きで聴いてました。 Hip hop eu já gostava desde muito antigamente, antes de fazer essa obra. ヒップホップがこの世に誕生した頃から聴いてました。 Eu ouvia hip hop desde que ele nasceu. そして、
一番やっぱり影響を受けたのはこの音楽を担当してくれたヌジャベスですね。Então, a pessoa que mais me influenciou foi o diretor de som do próprio Samurai Champloo. ヌジャベスとは、実は彼が亡くなるちょっと前に電話で連絡をしまして、また新しいアニメを2人で作ろうというふうに約束してました。 Então, pouco antes, o diretor de som do Samurai Champloo, ele já faleceu, mas pouco antes dele falecer, eu conversei com ele no telefone e ele falou pra mim, pô, vamos fazer novo anime, nós dois juntos, por favor. そのちょっと3ヶ月後ぐらいに彼が交通事故で亡くなってしまったんですごく残念でした。 Então, foi uma pena porque 3 meses depois disso, ele faleceu em um acidente de trânsito. あと10分ぐらいですか？ 6 minutos ainda, né? じゃあ残りの作品は急ぎ足でやります。 Vamos falar aqui um pouquinho sobre as outras obras? これは、ジニアスパーティーというオムニバスコンビネーション映画の一編ベイビーブルーという作品です。ベイビーブルー Ah, Baby Blue. みんな、ブラジルでは知られてないと思いますので飛ばします。 Acho que vocês não conhecem, então já pulando o próximo. Pink Floyd. Baby Blue. これは僕が初めてやった原作ものKids on the Slope 坂道のアポロンです。 Essa aqui é uma obra chamada Sakamichi no Apollo, Kids on the Slope, e foi a primeira obra que eu criei a partir da minha imaginação mesmo. これはね、原作漫画をアニメにした作品で僕これ1本だけなんですね。他は全部自分のオリジナルなんです。 Esse aqui foi a única obra que eu tive que pegar a partir de algum mangá para poder fazer ele. これは高校生がジャズを演奏するという内容がすごく気に入ったので、やることにしました。 Eu quis fazer essa obra porque o mangá é sobre estudantes que querem fazer jazz, como gosto de jazz, né? この演奏シーンはなかなかうまくできたと思うので自分でも気に入ってます。 Tem uma parte que o pessoal tá tocando jazz lá e essa cena eu gosto muito, então eu também sou muito satisfeito. これはスペースダンディーです。 Esse aqui é o Space Dandy. これは、ちょっとね割と僕真面目なアニメを結構たくさん作ってきたんですけどたまにはバカなことがやりたい、もう思いっきりバカやりたいという気持ちで作りました。 Então, as obras até então, eu quis fazer obras mais sérias, né? Como vocês devem ter percebido. Mas no caso do Space Dandy, eu falei, quer saber? Vou fazer uma coisa mais idiota mesmo. でも多くのファンは、困惑したらしいです。 Mas muitos fãs ficaram muito confusos por causa disso. カウボーイビバップの監督がこんなの作るなんてどうしちゃったんだとあいつは大丈夫かと心配されたそうです。 As pessoas ficaram muito preocupadas porque pensaram, pô, o cara do Cowboy Bebop fez isso aqui e tá bem. でも実はこれと同時にもう一本アニメを作っていました。 Mas ao mesmo tempo que fazia essa obra, eu fiz uma outra. このテラー・イン・レゾナンスです。 É esse aqui, Terror in Resonance. これは僕は普段は、アニメの内容の中にね必ずシリアスな部分とユーモアの部分ユーモラスな部分を両方入れるようにしていました。 As minhas obras, geralmente, eu tento conciliar a comédia, o humor, com a seriedade. でもこの時はスペースダンディとこのテラー・イン・レゾナンスを両方いっぺんに作っていたんでシリアスな部分はテラーに、コメディ部分はスペースダンディ両方に分かれました。 Mas nessa época, como eu estava fazendo essas duas obras, a parte séria eu deixei nesse Terror in Resonance e a parte de humor deixei tudo pro Space Dandy. なんで、これ一本ずつ交代に見るとちょうどいいと思ってます。 Então, melhor é assistir um episódio de cada vez. Assistir um, depois assistir o outro.
5分しかないですね。急ぎます。ブレードランナー、これは再びハリウッドからのオファーでやりました。 Essa aqui foi uma oferta novamente de Hollywood. ブレードランナーのスピンオフです。 É um spin-off do Blade Runner. 前回アニマトリックスの時に、ハリウッドは信用できないと思いました。 E como vocês devem ter visto, né, que eu falei, na última experiência com Hollywood, né, não é pra acreditar no que eles falam. だからたくさんの作戦を立てて、この作品に挑みました。 Então eu me planejei muito bem antes de fazer essa obra. そしたらね、やっぱりね、完成した後にあれも直せこれも直せとかいっぱいリテイクが出てきました。 Porém, mesmo quando depois de terminar, o pessoal do Hollywood falou, ó, arruma aqui, arruma lá, arruma melhor aqui, não sei o quê. でもいや、これはもう制作現場は解散しました。もう作れません、さようなら、グッドバイって言って逃げました。 Mas o que eu fiz, fui esperto, falei, então, a empresa que fez esse anime, ele não existe mais, todo mundo foi embora, tchau, fugi. なんで直さなくて済んでよかったです。 Então não precisei arrumar nada. ちなみにその後ブレードランナーの、実写版の、プレミア試写会がロサンゼルスでありました。 Mas logo depois desse teve um evento do live action do Blade Runner. そこに僕も行ったんですけど、そしたらそのリテイクを出してきたプロデューサーにばったり会いました。 Aí quando eu fui lá, porque me chamaram, né, eu encontrei com um produtor que falou pra eu arrumar as coisas. お前かーって言ってこうおらーってこう叩かれました。 Ele veio pra cima de mim, batendo em mim e falou, ô você, seu doido. いやーちょっとね、いい作品だったから許してねと言いました。 Aí eu falei, pô, foi uma obra legal, vai, me deixa. そうで彼らも評判がすごく良かったんで、これをネットで流されたんですけども、すごくその評判が良くて、それで彼らも許してくれました。 Mas aí, depois de ser lançado tudo, o pessoal viu, as pessoas gostaram, aí o produtor me perdoou. 本当に彼らのリテイクを直さなくて良かったと思ってます。 Aí eu pensei de novo, ainda bem que eu não arrumei nada. あと2分ぐらいしかないですね。もう、急ぎましょう。 Vamos acelerar o passo então. これはキャロル&チューズデイ。 Carol and Tuesday. これは僕はもうずっと前から音楽が好きなんで、音楽ものをやってみたいとずっと前から思ってました。 Como eu gosto muito de música, eu quis fazer uma obra sobre música já há muito tempo. それでようやくそれが実現した作品です。 E essa é a obra que consegui fazer esse meu sonho se tornar realidade. このね、タイスってやつなんですけど、実はまだ公開されていません。 Esse Taiso aqui, ele ainda não foi lançado. これは、4本の短編からなるオムニバス映画です。 É um filme dividido em 4 partes, tá? Ele. そのうちの1本を僕が担当しています。 E uma das partes, sou o diretor dele. 2本は日本人の監督、残りの2本は中国の監督が、作っています。 Então, dessas 4 partes, 2 são diretores japoneses e 2 são diretores chineses. おそらく今年中には公開されると思うので、よくチェックしておいてください。 Provavelmente esse filme vai sair esse ano, então quando sair todo mundo é pra assistir, hein? Passou direto, acabou. そしてこれが最新作ラザロです。 E essa é a última obra minha, o Lazarus. これはね、自信作です。 Essa é uma obra-prima que eu fiz. で、まだブラジルでは見たことがない人も多いかもしれませんが、 Eu acho que muitos de vocês ainda não assistiram Lazarus. 日曜日、
3回目のプレゼンテーションでラザロの話をしまして、あと第1話のポルトガル語版を流しますんで、ここでぜひ楽しみにしていてください。 Então, quem for ver no domingo, que vamos ter aqui uma nova apresentação, no domingo eu falarei sobre Lazarus e vou passar aqui o primeiro episódio dele. Ah, não. はい、ということで最新作まで来ましたが、あと質問30秒ぐらいありますか？ Tem alguma pergunta nesse finalzinho aqui? Vou deixar as perguntas para amanhã, que amanhã a gente entra em mais detalhes sobre as obras dele. 質問は明日にするそうです。はい、ということで今日のプレゼンテーション以上です。で、明日、明後日と、あと2回ありますので、また全然違う話をしますので、ぜひいらっしゃってください。 Então, hoje terminamos a apresentação, mas temos uma apresentação amanhã no sábado e no domingo. E cada dia será uma apresentação com um conteúdo totalmente diferente do outro. Mesmo? 時間があったら Q&A もやりますので、あとサインセッションも別でやりますので、よろしくお願いします。 Então, outros dias teremos sessão de perguntas e, para o pessoal, 6 horas temos o Meet dele. Queria agradecer a presença no dia de hoje. 本日は来てくださりありがとうございます。 Obrigado. E vou pedir mais uma salva de palmas, pessoal. Então, para começar a nossa conversa, né, a história de Lazarus, ela fala, né, da criação de uma droga milagrosa que cura todas as doenças, mas que acaba colocando a humanidade em risco. Muitos perceberam que a série é uma crítica ao vício de opioides. Quer que eu vá falando devagar? Você vai traduzindo? Quer ir traduzindo até agora? 彼女ちょっとラザロの今までの話をちょっとまとめたんですけど、そのラザロは、人類がものすごい薬を作ったんですが、その代わり、体にすごく悪い影響を受けるという作品なんですね。それで皆さんも、見た人はすごく感じたと思いますが、これは、今いろんな人たちが薬を使って、痛みとかいろいろ和らげることについて話していると思います。はい、今日はそのラザロの、成り立ちといいますか、どうやってスタートしたのかっていう話をしたいと思います。 Então hoje eu vou falar sobre como foi a criação, o processo criativo, como começou a criação do Lazarus. あとはこのカートゥーンネットワークとか HBO でしか見れないということで、まだ見てない人が結構いるというふうに聞いたので、最後にこのポルトガル語バージョンのラザロ1話を流したいと思ってます。 Hoje eu vou apresentar, depois no fim da apresentação, o Lazarus. Por quê? Ele só foi exibido no Cartoon Network, no HBO Max, né, para quem é assinante. Então, hoje no final, eu irei mostrar aqui no telão o episódio 1 de Lazarus em português. PTBR. はい、ではどうやってスタートしたかって話から始めます。 Então vamos ver como que foi o início de Lazarus. まず、この作品のスポンサーはこのカートゥーンネットワーク内の、アダルトスイムっていう放送枠があるんですけど、彼らがスポンサーになります。 Então, o Lazarus, ele foi patrocinado pelo Adult Swim, que é da parte do Cartoon Network. 彼らはスペースダンディの時にも一部お金を出資してくれたんですけども、今回は彼らが全額出資で、アニメを作ってほしいというオファーでした。 Na era do Space Dandy, o Adult Swim também era um dos patrocinadores. Porém, para o Lazarus, eles foram o maior patrocinador que nós tivemos para o Lazarus.
それでどういうアニメを作ろうか僕はちょっと考えました。 Então eu pensei, que tipo de anime eu vou fazer para fazer com Lazarus? そしてですね、 Então, こんなような作品が割と昔から僕も好きなんですね。 então tem essa obra que eu já gosto desde muito tempo. スパイが出てきたり、そういうエージェントチームが活躍したりするようなやつですね。 É uma obra que tem muitos times, agentes secretos, né? そういうのを自分なりに、自分スタイルでやってみようかなと思いました。 Então eu pensei, acho que eu quero fazer uma obra a esse estilo. ちょっと押さないでね。はい。そしてそういうまず最初に主人公のキャラクターが浮かんできました。 Então a primeira coisa que eu tive que pensar foi o personagem principal. その主人公はこうパルクールをするようなやつがいいなと思いました。 Eu pensei, o personagem principal, eu quero que ele faça parkour. なんていうかな、すごい危険なことが大好きで、危ないことをやるとアドレナリンが出てテンションが上がる、そういうキャラクターにしようと思いました。 Então eu pensei em fazer um personagem que faz movimentos mais perigosos, cenas de ação mais perigosas e que sai adrenalina ao fazer essas coisas. そしてその主人公は戦う時にカポエイラみたいな動きをさせたいと思いました。 E também pensei em, eu quero que nas cenas de ação ele faça alguma coisa como uma capoeira. そうですね、昔14年前に僕ブラジルに来たことがあるんですけども、その時も本物のカポエイラの実演を見まして、すごく面白いなと思ってました。 Há 14 anos, quando eu vim para o Brasil a última vez, eu assisti uma apresentação de capoeira e achei muito legal. その動きをその主人公のアクションに取り入れられないかなというふうに思ってました。 Aí eu pensei, eu quero que o personagem principal faça movimentos daquele tipo que nem eu vi. そう考える中でこの主人公のアクセルというキャラクターができてきました。 E pensando dessa forma, eu consegui criar o personagem principal, o Axel. そしてカポエラをやるんだから当然彼はブラジル人だろうというふうに思いました。 Aí eu pensei, o cara faz capoeira, ele tem que ser brasileiro. それでアクセル・ジルベルトっていうブラジルの名前にしまして、 E por isso que eu fiz o nome dele de Axel Gilberto, como uma homenagem ao Brasil. で、ブラジル出身で、あと彼は親がいなくて、ギャングみたいな育ち方をしていたっていうような設定を考えました。 Então eu pensei ele em um personagem que não tinha seus pais e vivia como se na sociedade de gangues. それはもちろんブラジル映画のこのシダーディ・デウス、あれ Ué, これこの映画に影響を受けています。 E eu sofri muita influência desse filme, O Cidade de Deus. そして Então, 他のキャラクターもだんだん出来上がってきました。 e com isso eu fui criando os outros personagens a partir deste ponto. こういう5人のイメージがだんだんできてきて、この5人のエージェントチームが、事件を解決する作品にしようと。 Então pensei numa obra em que esses 5, depois que eles ficaram prontos, eles como um grupo resolvem os problemas. だからキャラクターが先に思い浮かんだんですね。 Então a primeira coisa que eu criei no Lazarus foram os personagens. そ
それではどういう事件を解決するのかっていうのを考えました。 E depois eu pensei em que tipos de coisas que eles vão resolver. それは一つのニュースを見たのがきっかけでした。 Então, o que me deu ideia foi quando eu assisti um noticiário. これは僕が大好きなミュージシャンであるプリンスが死亡したというニュースです。 Essa é a notícia de quando um artista que eu gosto muito, Prince, faleceu. Prescription pills found in the home of Prince after his death. And Friday will mark 1 year since he died. Newly released search warrants show those pills were found throughout Prince's Paisley Park estate. The musician did not have a regular doctor or prescription. Prince's death was ruled an accidental overdose from fentanyl. And it's not clear where he got that drug or the others that were found inside his house. This is indicative of somebody who has a huge problem, because once they start mixing these different types of medication, that's when things can go south. Court documents claim some medications were prescribed to Prince under the name of a longtime friend, Kirk Johnson. The former drummer said that he was unaware Prince was addicted to pain medication. Right now, there have been no criminal charges filed in Prince's death. はい、ですね、このニュースによると、プリンスが死んだのは、イリーガルな違法なドラッグとかではなくて、ちゃんと医者の処方箋をもらって、出してもらってた、ちゃんと合法的な鎮痛剤、それを飲んで死んでしまったというニュースでした。 Então, essa notícia, ela fala sobre o Prince, que ele faleceu não tomando drogas ilícitas, mas tomando drogas que o médico receitava para ele. そのニュースを見て僕はとてもショックを受けました。 Então, eu fiquei em choque quando eu assistia nessa notícia. そんなちゃんと医者が出してくれてる薬を飲んでいるのに死んでしまうなんておかしいんじゃないかと。その薬は一体どうなっているんだと思いました。 Aí eu pensei pra mim, pô, que tipo de remédio é esse? Pô, é um remédio, o médico está receitando. Como que alguém pode falecer desse jeito, com um remédio que é legal, que o médico está receitando? そしてそういうニュースからインスパイアされてハプナーの設定を考えました。 E foi com essa notícia que eu consegui criar o Hapna, que aparece no Lazarus. これは万能の鎮痛薬、副作用もなくてあらゆる痛みを消してしまうすごい鎮痛剤が発売されてすごく安いと。 Então esse remédio nessa obra é um remédio milagroso que cura tudo e sem efeitos colaterais. だからもう世界中の人がこれを使ってるんですが、実はこの薬はトリックがあって3年後に飲んだ人が死んでしまうという薬だと。 Então esse remédio, ao ser vendido foi desse jeito, além de ser muito barato, só tinha um ponto, um segredo nesse remédio, que depois de 3 anos de uso com esse remédio, a pessoa falece. そういうフィクションの設定を考えました。 E eu pensei num universo de ficção a partir dele. そしてこのあくまでフィクションなんですけども、このアニメを見た人がこれは本当に起きるかもしれないなというふうに思ってほしいと思いました。 Então, isso é uma obra de ficção, tá, gente? É uma obra de ficção, claro, mas eu pensei, quando criei ele, que as pessoas olhassem para minha obra e falassem: isso não está muito longe da nossa realidade. それでいろいろなリサーチをして、作品にリアリティを持たせた上で、このフィクションの嘘をリアルに感じられるようにしました。 Então pesquisei muito, pesquisei a fundo sobre esse tema e tentei fazer uma obra em que as pessoas olhassem essa obra de ficção, mas achassem que fosse de verdade. さあ、でもさっきのパルクールのキャラクター、あれちょっと待ってね。 Volta um pouquinho. パルクールのキャラクターとその薬はどうやって一つの作品になるのかは
É italiano, voltando. をちょっと悩んでいました。 Então eu fiquei pensando, como que eu vou juntar um personagem que faz parkour, capoeira, junto com essa droga? そしてある時にたまたま聴いた曲、93年ぐらいの曲なんですけど、 Então tem essa música que eu ouvi, que é uma música de lá de uns 93, mais ou menos. それはブーラドレイズというバンドのラザラスという曲でした。 É uma música chamada Lazarus. この曲を聴いた瞬間に僕はすごくいろんなイメージが湧いてきまして、このオピオイドの薬の問題と、あとはパルクールのキャラクターが一本の作品になると思いました。 E quando eu ouvi essa música, eu consegui ver os pontos virarem uma linha, juntando todo o personagem que faz parkour, os opioides e todo o universo. それでその曲に敬意を表してエンディングに使わせてもらいました。 E como uma homenagem a essa música, eu coloquei essa música como a ending. そのエンディングに使われているちょっとブーラドレイズの曲を聴いてみてもらっていいでしょうか。 Então, vamos ouvir a ending. Consegue dar play aí? 本編ではクレジットはい、この曲でインスパイアされてこの作品のタイトルはラザラスに決定しました。 E ouvindo essa música, foi inspirado por ela e por isso que o nome da obra é Lazarus. それでもう一つそのカートゥーンネットワークアダルトスイングからのリクエストが一つありました。 Tinha uma coisa que o Cartoon Network, a Adult Swim, pediu para nós. それはアクションものにしてほしいということでした。 Por favor, faça um anime de ação, por favor. それでアクションをやらなければいけないんですけど、ここまでで何か質問ありますか？ Aí, por causa disso, eu tive que fazer as cenas de ações, né, um anime de ação. Mas antes disso, tem alguma pergunta? Não,です. OK はい、まあ、はい。35分ですけど、アニメ1話があるので。アクションをやる上で、昔の繰り返しではなくて新しいアクションをやろうと思いました。 Então eu pensei, não vou fazer alguma coisa de ação que já exista, vou tentar fazer algo novo. そう思ったまずね、新しい時代のアクションをやる上で最も今新しいアクションをやっている映画はこれです。もちろん。 Então, pensando em uma ação mais recente, a obra com ação mais recente que eu conheço, mais ou menos, é essa aqui. ムービーもあるんですけど、ちょっと時間がないので飛ばしますかね。 Dá pra ver o filme, mas assim, é um tempo longo, né? Então vou dar uma pulada nele.
飛ばせるかなこれ。 Deixa eu ver como que faz pra pular. Pula pro próximo slide. もちろんジョン・ウィックです。 É claro, o John Wick. ジョン・ウィックは新しい時代のアクションとしてアクション映画をアップデートしたと思いました。 Na minha opinião, o John Wick ele deu um update, ele fez as ações, as cenas de ações se tornarem mais atuais. そして彼らはハリウッドのもちろんトップクラスのチームなので、なかなかオファーするのは難しいと思いました。 Por ele ser um astro muito grande, né, o time é hollywoodiano e tudo mais, achei meio difícil pedir alguma coisa para eles. それでこの監督のチャド監督にコンタクトを取って、ちょっとアクションのアドバイスをしてもらおうと思いました。 Porém, entrei em contato com o diretor, o Chad, e liguei para ele pedindo ajuda, pedindo alguma opinião sobre cenas de ações. ところが彼と話してみたら、おおと、渡辺監督じゃないかと、俺はね、カウボーイビバップもサムライチャンプルも大好きだと言ってました。 Aí eu liguei para ele e o diretor, quando ele percebeu que era eu, ele falou: Pô, é você, Watanabe, diretor? Caramba, cara, eu gosto, eu amo Cowboy Bebop, Samurai Champloo. そしてアクションも俺たちがやるよと言ってくれました。 Aí ele falou: Pô, deixa a parte de ação com nós, confia. そしてどんどんアクションの、ムービーを作ってくれました。 Então ele fez as cenas de animação de ação. 例えばこんな感じです。 Por これは exemplo, 第2話です。 esse aqui é no episódio 2. 音楽も勝手に彼らが入れてます。 ボリュームの先 Dá pra diminuir o volume? 流しながら Pode deixar o vídeo, mas diminuir o volume um pouco, se puder. こんな風にライブアクションでいろんなアクションシーンを作ってどんどん送ってくれました。 Ah, então o diretor ele fez essas cenas de ações e foi mandando pra gente. 我々はねびっくりしましたね。こんなにやってくれると思わなかったんで。 Eu fiquei espantado porque eu não achei que ele ia fazer tantas cenas para mim. そして彼らは1本だけじゃなくていろんな話数でじゃんじゃんこんな映像を作って送ってくれました。 Então ele não só mandou uma, duas, ele mandou várias para nós. で、一応僕らも感謝の意を伝えたんですけども、 Então nós agradecemos, claro, ele por todo o trabalho. チャドさん曰く俺たちはすごくカウボーイビバップやサムライチャンプルにインスピレーションを受けたから今回お返しするよと言っていました。 Mas eles disseram para nós, não, a gente é fã de Cowboy Bebop, Samurai Champloo, então esse é um agradecimento nosso para o senhor. ナイスガイですね。 Cara, ele é da hora, gente. こうね、動きが速すぎるものに関してはわざとゆっくり動いて説明をしてくれてるんですね。 Cenas de ação muito rápidas, eles gravaram bem devagar para nos explicar como que é feito. こういうのがもういっぱいあります。 Então muitas cenas desse tipo.
でアニメのチームはこれを見て参考にしながら、そのままトレスするのではなくて、またアニメーターがデフォルメしてこれを参考にしています。 Então, os animadores viram essas cenas e fizeram não tracing, né, não passar por cima, mas eles fizeram do jeito deles para conseguir botar na obra. それでちょっと新しいアクションシーンができたんじゃないかなと思ってます。 E com isso eu acho que consegui fazer cenas de ações mais atuais para a obra. はい、それでようやくこのラザロが完成しました。 E com isso conseguimos terminar o Lazarus. そろそろ上映しないと間に合わないですかね。あと30分ありますけど。これをじゃあ流してその後また少しトークしましょう。Ok, beleza. Então vamos passar o episódio. Pessoal do som, pode trocar aí? Valeu? E depois de passar o episódio 1 dublado para vocês, iremos continuar a conversa mais um pouquinho. Então, para quem não viu o episódio 1, vai estar aqui agora. Ao cantor Tom Jobim. Ele é um fã desse cantor brasileiro e quando ele começou a ouvir essa música? Pode repetir um pouquinho mais alto, por favor? A minha pergunta é... Ele é fã do Tom Jobim? あ、はい、正解。トン・ジョビンというアーティスト知ってますか？ファンですか？大ファンです。Eu sou um grande fã dele. Boa tarde, meu nome é Eric do Suco de Mangá. Eu queria perguntar pro Watanabe-san, que ele é muito mais conhecido pelas suas cenas de ação, mas no painel de ontem ele exibiu uma cena de Urusei Yatsura 2, uma decisão para ele decidir ser um diretor de animação. Então, por que foi uma cena mais serena, mais calma, que levou a essa decisão? 渡辺さんが作る作品にはアクション場面がものすごく有名なんですが、でも昨日のパネルでうるせえやつらのすごく賑やかではなくすごく静かなシーンを見せられましたね、昨日は。どうしてそのシーンを見て、私はアニメの世界に入りたいと思いましたか？すごくなんていうかね、アクションとかそういうのは関係なく、もう映画だと思ったんですね。Então, essa cena que eu mostrei ontem no painel não tem nada a ver com a ação, né, como vocês viram. Eu assisti aquilo e falei, pô, isso é um filmaço. で、その別の映画の世界っていうのにすごく引き込まれる感じがした。E ele me deu a sensação de que eu estava entrando dentro do filme. Eu sou neto da Taverna Suplica e eu quero saber se a liberdade que ele coloca nos produtos dele é liberta ou ele segura os personagens. Vamos lá. A liberdade quando ele coloca nos personagens, tanto no Cowboy Bebop até mesmo em Lazarus, ela liberta os personagens ou deixa eles mais presos? ラザロナやカウボーイビバップでのキャラたちはすごく自由な感じなんですけど、その自由さは本当に自由なんですか？それとも自由なものを作ろうとして彼らはなんかギュッとした感じなんですか？すごく難しい。いや、彼らは本当に自由なわけではなくて、いろいろなしがらみの中で自由に生きたいとあがいている、そういうキャラだと思っています。Então eles são personagens não realmente livres, eles são personagens que, na verdade, eles tentam ter a liberdade deles no meio dessas amarras que eles estão vivendo. Boa tarde, Eduardo Yamani, do canal Yamani Television. Eu gostaria de saber a inspiração do nosso país, Brasil, para a construção do personagem protagonista de Lazarus. ラザロの主人公ブラジル人なんですけど、そのキャラを作るにあたってどういうことに何を入れました、どういう気持ちを何を入れましたか？ブラジルについて彼には。アクセルはブラジルの非常に治安が悪い地域の生まれで、周りにたくさんギャングがいるようなそういう地域で生まれて、親もいないし、厳しい少年時代を過ごした、そういうつもりでブラジル出身という設定にしています。Eu fiz o personagem Axel do Lazarus pensando em um brasileiro, pelo nome, né? Um brasileiro que morou e nasceu numa parte mais pobre
daqui, sem os pais, perto de gangues e afins. 第12話で少しだけ彼が自分の生い立ちについて語ってますので、ぜひ見てください。 E para quem não viu, lá no episódio 12 eu conto mais sobre a vida dele, como que ele era e tudo mais. Hi, Otanabe. Mariana Mussi, do Estúdio Holmes. Você disse em uma entrevista recente que ele trabalhou com 4 roteiristas, e isso não é comum no Japão, mas comum nos Estados Unidos. Então eu gostaria de saber se, além da música brasileira, se ele tem um diretor favorito ou um filme brasileiro favorito também. Poderia repetir a pergunta um pouquinho mais simples, por favor? Se ele tem algum filme favorito brasileiro. Ou diretor brasileiro. Assim, dos pessoal do Brasil, de quem ele gosta. Beleza. Não é fácil. ブラジルのディレクターさんとか、アーティストさんとか、一番好きな人とか、映画とか、一番好きなのはどれですか？ブラジル人でってことですか？そうです。そうですね、やっぱりシティ・オブ・ゴッドが好きですね。映画のシティ・オブ・ゴッド。Cidade de Deus! Como Cidade de Deus! Eu adoro esse filme. Em Macross Plus, ele preveu o próximo passo de uma idol 2D, shows holográficos, e a voz dela era cedida por uma cantora de verdade. Hoje, a humanidade está no próximo passo, com músicas de IA sem um doador de voz específico e sem uma cara própria. Ele tem vontade de abordar esse tema em alguma obra futura? アイドルたちが、2D のアイドルの一歩先を作ってましたよね。アイドルがいて誰かが声を当てる。でも現在では、その 2D アイドルにいて、それに、AI を入れる、AI の声を入れるということがたくさん増えてます。将来的にそういう作品とか作ることはありますか？マクロスプラスを作ったのは今から30年前なので、こんな風になるとは思ってもいませんでした。Então, quando eu fiz o Macros, já foi há 30 anos, eu nunca imaginei que algo que daquele jeito fosse acontecer de verdade. 時代に追い越されました。 Então, eu percebi que a nossa realidade alcançou a minha imaginação. で、またそれを僕が追い越そうと新しいものを作ってもまた追い越されたりして、それはちょっと忙しくて大変なので、やらないようにしたいと思ってます。 Então, se eu quiser fazer alguma coisa para ir além da nossa realidade de agora, eu acho que a realidade de agora vai me ultrapassar novamente. Então, isso dá muito trabalho. Então, acho que futuramente não vai dar para fazer não. Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Clara, da revista Jovem Geek. Eu gostaria de saber qual é o próximo diretor que você gostaria de colaborar numa próxima obra. 後の作品で一緒にコラボしたい、一緒に働きたいディレクターさんとかっていますか？ディレクター？ディレクター。やっぱりディレクターは一人でやるのがいいと思います。 Como diretor, eu gosto de fazer minhas obras sozinho, então. マクロスプラスの時に2人でやったんですけど、やっぱり喧嘩になりました。 Na época do Macros, eu fiz com outro diretor, mas deu briga. Alice da Regional, eu queria saber qual é o seu processo para criar histórias que refletem a natureza humana. 人間の中身を引き出す作品を作るにはどうやってやってますか？人間の中身、根本的な何かを。自分は男性なんで、大体男のことは分かっています。 Como vocês veem, eu sou um homem, então eu consigo criar personagens masculinos desse tipo. でも女性のことはまだ分かっていないと思います。 Porém, ainda não entendi o coração feminino. だからもう可愛い子を見かけたら必ず声をかけてナンパするようにしてます。 Então, quando eu vejo alguma menina bonitinha, eu vou lá dar uma paquerada nela. 冗談です、嘘ですよ。 É brincadeira, tá, gente? Boa tarde.
tarde. Sandra do Anime Espaços Aleatórios. Você veio para o Brasil em 2011 para um festival de animação. Qual que é a diferença de 2011 para o dia de hoje no Anime Friends? Obrigada. 渡辺さんが来た2011年には別のイベントに来ましたけど、アニメ2011年に来た時別のイベントに来ましたけど、その2011年と今2025年アニメフレンズと比べて、どういう違いを感じますか？2011年に来た時はアニマムンディっていうどちらかというとアニメファンのイベントではなくてもうちょっとアートっぽい作品のアートっぽいアニメのショートフィルムのイベントでした。Em 2011, quando eu vim para um evento que não era voltado para o anime, né? Era um negócio mais artístico. だからファンもちょっとおとなしかったです。Não, os fãs eram mais quietinhos de 2011. アニメフレンズはファンがもう大変なエネルギーがあるのでびっくりしてます。E o pessoal aqui do Anime Friends, vocês têm muita energia, pessoal. Oi, eu sou o Felipe, do Nerds da Galáxia. Gostaria de saber se você tem vontade de trabalhar com outro grande universo, como já trabalhou antes com Matrix. Gostaria de ter algum outro universo em mente. マトリックスのような大きい作品で、携わったと思いますけど、将来にはマトリックスのような大きい世界観のような世界にと一緒に働きたいですか？それはもちろんぜひやりたいと思ってます。sim, claro que eu quero. また何かどれかに来ますか？何か特にこういう作品で携わりたいとか。やっぱりハリウッドで仕事をして2回ぐらいひどい目にあったんで、できればハリウッド以外でやりたいです。Então, quero fazer alguma coisa que não seja hollywoodiana, porque das 2 vezes que eu trabalhei com Hollywood não deu muito certo. Olá, eu sou o Marcos do Anime Mangá e TV. Eu gostaria de saber se o anime Lazarus ele já foi concluído ou terá uma segunda temporada. ラザロについて質問なんですけど、今第1クール終わりまして、将来第2クールとかってありますか？自分は作りたいと思っているんですけど、まだオファーは全然来ていません。Eu quero fazer uma segunda temporada, mas ninguém ainda me deu uma oferta para fazê-lo. 皆さんがインターネットとかにたくさん続きが見たいって書いてくれればやるかもしれません。Então, se vocês escreverem bastante nas redes sociais, eu quero a segunda temporada, a probabilidade é maior. ここの人は割とメディア関係の人ですよね。自分のメディアにぜひ続編を作るべきだって書いておいてください。Então, vocês, pessoal aqui da coletiva, por favor, escrevam na notícia de vocês. Queremos uma segunda temporada de Lazarus. Boa tarde, Alexandre do United Cash. Eu só queria saber, o Spike, ele morre ou não? カウボーイビバップの最後なんですけど、スパイクって生きてますか？死んでますか？どちらですか？この質問を今までにもたくさんされました。Me perguntaram várias vezes essa pergunta. Já me fizeram várias vezes. でも、どちらとも僕は言ったことがありません。Porém, eu não dei uma resposta clara sobre isso. 彼は寝ているのかもしれない。Talvez ele esteja só dormindo. Bom dia, eu sou o Jorge do podcast Hemisphere. Eu gostaria de saber do Watanabe-san qual é a opinião dele sobre a receptividade brasileira das obras que ele escreve. O que brasileiro? O que ele acha sobre a recepção do público brasileiro sobre as obras dele? É isso mesmo. レセプションのレセプシーだった。渡辺さんの作品すごくブラジルに影響されてまして、こんなにたくさん買いますし、ファンたちがこんなに渡辺さんの作品が好きな感じをどう捉えてますか？僕は小学生の頃にリオの男っていう映画を見ました。なんていう英語でタイトルわからないんですけど、
フランス映画でジャンポール・ベルモンドがリオデジャネイロに行く映画を見ました。 Quando eu estava no ensino fundamental, eu vi um filme francês que falava sobre um menino que morava no Rio. Alguém tem o nome desse filme? Orfeu! Calma. Bingo! Ele acha que é o Orfeu. Tá bom, Orfeu tem o映画です。その映画を見て以来、ちょっとブラジルってすごく行ってみたいなと思ってました。 E desde que eu vi esse filme, eu fiquei com vontade de vir para o Brasil. だからそういう憧れがあったんですけども、来てみたらすごくいろんな歓迎をされてすごく嬉しかったですね。 Aí, quando eu tive a oportunidade de vir para o Brasil, eu vi que o pessoal é muito acolhedor aqui, o pessoal bem caloroso, né? A sensei aqui é a Sui, e eu queria saber se ele não fosse diretor, que outra profissão ele seguiria? もし渡辺さんがアニメディレクターさんでなければ、どういう職業に就いたと思いますか？僕、バイナルレコードが大好き、ビニール、レコード、ディスコが大好きなので、レコード屋さんになってたと思います。 Eu gosto muito de discos de vinil, então provavelmente eu trabalharia em uma loja de discos. Oi, meu nome é Ana, do Review Literário. Eu queria perguntar se algum anime atual dá inspiração para ele fazer alguma próxima obra. 最近のアニメで、渡辺さんが最近見たアニメで、何か後の作品に影響する作品ってありますか？ 最近ってどのぐらい最近ですか？ Quanto tempo recente? 10年以内。ちょっと考えさせてください。Me dá um tempinho aqui para pensar. あった。ありました。湯浅正明監督の作品がとても好きです。湯浅正明。湯浅正明。obras do Yuasa Masaaki. で、彼は僕の友人でもあります。Ah, ele é meu amigo, gente. Boa tarde, meu nome é Renan, da página Mídia Feito. Eu queria saber se os trabalhos dele teve algum que achou que quase foi fazer a dificuldade dele. 渡辺さんが作った作品で、なんかものすごく困難で、これは終われないなって作品はありますか？なんかすごく大変で、制作過程になんか大変で、これは終われないかもしれないという作品ありますか？そうですね。一番大変だったのはサムライチャンプルーですね。O que deu mais trabalho foi o Samurai Champloo. 主人公の無限が死にかけて世に連れて行かれそうになる、死神に連れて行かれそうになるシーンがあります。 Então, nesse anime tem um dos personagens principais, o Mugen, tem uma cena que ele é levado para os céus, ele está sendo levado para os céus. そのシーンを作っている時は実は僕ももう体の具合が悪くて、もう死にそうになっていました。だからあれは自分自身を描いていたんです。 Então, quando eu fiz aquela cena dele sendo levado, dele quase sendo levado, eu também estava muito mal, estava quase morrendo, então era como se eu estivesse me colocando nessa cena. ちょっとその状態が悪かったのが、ミスター・ゴッドハンドみたいな人に超能力で直してもらいました。 Aí para melhorar, eu fiz que nem uma cena do Poderoso Chefão, né? Alguém com poderes especiais me curou. Olá, boa tarde. Cláudio Roberto, canal Cultura Anime. Shinichiro-san, o senhor esteve aqui em 2011 no Rio de Janeiro. E como você vê, 14 anos depois, o interesse no anime e mangá no Brasil? O que você vê que traz de interessante para o senhor? Obrigado. O que ele vê de mais interessante? A segunda pergunta foi essa. A primeira evolução de 2011 para cá, que as obras têm, e a última, até eu esqueci, mete marcha aí. 2021年に来ましたけど、2011年から2025年にわたって、その作品の進化についてどう思いますか？まず全体的に、アニメーション全体的に。
ぱりすごくデジタル化が進んで細かくビジュアル的なことを作れるようになりました。 Então, nessa evolução de 2011 para cá, né, teve uma grande evolução da mídia digital, né? O pessoal começou a fazer mais coisas digitais e ficou muito mais fácil para eu produzir as minhas obras. あとアニメーターがデジタルで作画をするようになったので、いろんな国から参加ができるようになりました。例えば新しいラザロにもたくさんの外国人のアニメーターが参加しています。 Então, e por causa dessa evolução da internet e tudo mais, os artistas começaram a fazer coisas mais digitais, né, no computador e tudo mais. E agora, por exemplo, no Lazarus, temos artistas de outros lugares fora do Japão trabalhando na parte de arte. Então, temos pessoas de fora também ajudando agora. 例えばアメリカとかイギリスとかだけじゃなくて、中国とかあと南アフリカとか。 あとフィリピンとかいろんな国のアニメーターが参加しています。 Tem muitos animadores de vários países, Estados Unidos, Alemanha, África do Sul, Filipinas também, né? Da China também. なのでもしブラジルにもいいアニメーターがいたらぜひ参加してください、次の作品に。 Então, se tiver algum brasileiro que vocês conheçam, bom animador, por favor, participem da minha próxima obra. Boa tarde, eu rio com a Plaquete Papel. Eu queria saber qual a opinião dele da utilização de IA nas animações japonesas atualmente. 最近のアニメーションで AI を使うことに関してどう思いますか？僕は良くないことだと思っています。クリエイターは要するに調べ物をしたりするには AI は便利だと思うんですけども、アニメを作ったりクリエイティブな仕事をするには AI が向いてないと思います。 Então, eu não gosto muito dessa parte de usar IA nas animações, né? A IA é muito boa para pesquisa, mas na hora da parte criativa, fazer animação, eu não gosto que eles usem. Salva de